capítulo 6 de Mateus, ele está dividido em duas partes. Nós paramos aqui na primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 18. E Jesus aí está nos instruindo sobre a nossa piedade pessoal, a nossa vida pessoal com Deus, a nossa vida particular com Deus. E ele trabalha aí orientando-nos sobre 3 disciplinas ou exercícios espirituais, que é a questão da oferta, a questão da oração e a questão do jejum. E ele diz que nós não devemos fazer isso como os fariseus, mas nós devemos ter uma prática verdadeira, honesta, prática de vida com ele. Agora, do versículo 18, versículo 19 até o verso 34, nós temos a vida pública, né? A adoração pública, a piedade pública do discípulo. Como é que nós devemos viver e mostrar a nossa fé? Então vamos ler juntos aí, versos 19 até 24. Vamos lá? Mateus 6, de 19 a 24. Vamos lá? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Amém. Senhor Deus, usa-nos agora. Fala ao nosso coração, instrua-nos. Nós estamos com a tua palavra eterna aberta aqui diante de nós, lida. E nós viemos da escola dominical para aprender do Senhor. Ensina-nos. E que esse ensinamento também seja relevante, Pai, no sentido de fazer a diferença amanhã, quando a gente for para o trabalho, na nossa vida, Pai. Que a tua palavra seja realmente o nosso viver diário. Fala conosco, instrua-nos agora em nome de Jesus. Amém. A adoração pública começa, e aí nós vamos observar 3 divisões bastante claras que Jesus coloca aí. Ele vai falar dos nossos tesouros, ele vai falar da nossa visão, e ele vai falar sobre quem é o Senhor da nossa vida. Ele começa dizendo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Jesus aqui não está dizendo que você não vai fazer poupança. Jesus não está dizendo aqui que você não vai ter bens materiais, que você não vai comprar uma casa para você, né, para você morar. Jesus não está falando aqui que você não faça investimentos nessa terra. Jesus não está proibindo você de fazer seguro de vida. Tá certo? Veja que Jesus, ele está falando aqui, veja o detalhe, ele diz, não acumuleis para vós outros. Jesus está falando aqui como é que a gente trabalha aplicação financeira para nós. Qual é a melhor aplicação que a gente pode fazer dos bens materiais que Deus tem colocado nas nossas mãos? Ele diz, não acumule na terra, porque na terra existe uma corrupção interna, onde a traça e a ferrugem corrói de dentro para fora, e onde ladrões escavam e roubam, ou seja, ataques externos. Ou seja, tudo aquilo que é tesouro terreno é perecível. É perecível.
E aí ele vai dizer algo maravilhoso, ele diz assim, mas ajuntai para quem? Para vós outros. Para vós outros. Tesouros nos céus. Eu já dei aqui no início o que é ajuntar tesouros nos céus. Como é que a gente pode fazer a aplicação no banco celestial? Tem aquela história, né? Do sujeito que morreu e foi para o céu. Ele era muito rico aqui, foi recebido por São Pedro. Ao céu, São Pedro, ele deu as boas-vindas para ele. E ele foi caminhando, viu uma casa maravilhosa. Ele pensou que a casa era dele. Ele falou, não, a casa aqui era do seu motorista. Ele era um crente sincero e trabalhou muito lá na terra. Era dizimista, era um cara que ofertava para missões. Então, essa é a casa dele. E foi passando, passou outra mais bonita ainda. Cheia de esmeralda por fora, com tudo, com ruas de ouro, não sei o quê. Aí perguntaram para São Pedro, de quem é essa casa? Eu falei, não, a casa aqui é da sua faxineira. Ela tinha 6 filhos, todos os seus 6 filhos foram missionários, todos os seus filhos foram sustentados com o trabalho dela, diário. E ele foi andando até que chegou na favela celestial. Um barraco lá, bem sem vergonha. E aí São Pedro falou, essa aqui é a sua casa. Mas como é que pode? Eu falei, não, você não mandou o material, nós fizemos o que pudemos aqui em cima. Isso é uma anedota, mas serve para ilustrar, meus amados irmãos, como é que a gente vive. O que Jesus está colocando aqui é o seguinte, ele está dizendo, Deus nessa vida coloca bens materiais na nossa mão, não é para a gente fazer patrimônio aqui na terra, é para a gente fazer patrimônio no céu. E quanto mais a gente investir naquilo que é celestial, mais nós seremos o quê? Abençoados. E eu digo aqui, e já repeti aqui, só existem 2 coisas eternas nessa vida. As pessoas. Então, investir em pessoas. Abençoar as pessoas. Quando você paga, você tem dinheiro e paga a faculdade de um seminarista, ou paga a faculdade de um irmão pobre, você está investindo no reino. Quando você faz uma oferta missionária, e a gente usa esses recursos que captam aqui na igreja, para sustentar missionários do mundo inteiro, como aquele nosso irmão Alfonso, que está indo lá para Arequipa, uma cidade de muita pobreza, você está investindo o quê? No banco celestial. Tá certo? Você pode chegar lá no céu um dia, encontrar pessoas que estão lá no céu, porque você usou daquilo que Deus colocou na sua mão, aqui na terra, e você usou para abençoar aquelas pessoas que estão lá. Então, veja bem, Jesus está dando segredo. Segredo. E ele vai revelar uma coisa aqui, que eu tinha uma dificuldade de entender, mas agora eu aprendi. Veja bem, ele diz assim, não acumuleis na terra, mas acumuleis o quê? No céu. Lá no céu, o investimento é garantido, ninguém rouba, não tem ferrugem, é certo. O que você aplica lá, o governo não confisca, não. Não desvaloriza. E aí ele vai revelar uma verdade, que eu tinha uma dificuldade de entender isso aqui, mas é verdade, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele está dizendo que o nosso coração, ele é móvel. Nosso coração é móvel. E o nosso coração acompanha o nosso talão de cheque. Você está com o talão de cheque aí? Veja os últimos cheques que você passou. Então pega o extrato do cartão. Vocês não querem se autoexaminar, mas não tem jeito não. Onde é que onde estiver o vosso dinheiro, aí estará o vosso coração. Irmãos, nós colocamos o coração, aquilo que... Né? Comprou um apartamento novo, tudo agora é esse apartamento. Você fica doido, dorme, acorda sonhando com esse apartamento. Não é assim? Fica, não sei o quê.
Aí vai para a internet, pesquisa, porta, janela, não sei o quê. Você fica doido com aquilo. Aquilo ocupa a sua vida. Tudo bem. A vida vale a pena quando a alma não é pequena, mas eu quero só que você entenda que Jesus está falando a verdade aqui. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o dinheiro, está o coração. Onde está a riqueza, está o coração. Viu, Tássia? Fica certa disso aí. O coração, coração. Irmãos, aí ele vai dizer que o coração, que ele dá aqui, é uma orientação de aplicação financeira, certo? Depois ele vai, no versos 22 a 23, nos ensinar uma outra verdade. Ele vai falar, né, da luz. Veja bem, fecha seus olhos aí, fecha os olhos, fecha os olhos. Fechou os olhos? Se você fosse andar com os olhos fechados, o seu corpo iria para onde os seus olhos estão apontando. É assim, o corpo vai, quando você vê uma coisa, você anda, você se movimenta por aquilo que você vê. E Jesus está colocando de uma forma muito simples assim. Ele diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Ou seja, você faz aquilo que você deseja, aquilo que você vê. E quando a sua visão, né, e a Bíblia fala que no mundo há concupiscência nos olhos. O pecado foi porque o fruto proibido era desejável aos olhos. Era algo que a pessoa via e queria comer, porque ele estava vendo. E aí, meus amados irmãos, eu não sei se vocês se lembram daquela história de Abraão e o seu sobrinho Ló. Abraão chega para Ló e diz assim, olha, escolhe aqui para onde você vai. Para a direita ou para a esquerda? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, muito esperto, olhou e viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele não estava preocupado se aquilo ia trazer problemas para a vida dele, se aquilo ia prejudicar a fé dele. Ele só viu o lado econômico e financeiro. E ele vai para lá, e vocês conhecem o fim da história, né? Sodoma e Gomorra era o pior lugar do mundo para um crente, o quê? Morar. Às vezes você, com a sua ganância, você deixa um emprego que você está ganhando menos para ganhar mais, mas ali naquele novo emprego você tem que vender a alma para o Satanás. Mas você está tão asfixiado por dinheiro, por poder, por posição, que você não olha o lado espiritual das coisas. Então essa visão determina para onde é que a gente vai. Por isso que Jesus diz que nós temos que ter dentro de nós o quê? A luz de Deus. Se a luz que há em nós são trevas, nós estamos perdidos. Então, o que deve determinar a nossa visão de vida, o que deve levar-nos aos nossos empreendimentos, é a luz do Senhor. Versículo 24, Jesus vai falar de dois senhores. Dois senhores. O que diz aí? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará o quê? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Preste atenção que Jesus não está dizendo que você não pode ter 2 ou 3 empregos. Você pode ter 2 ou 3 empregos, 2 ou 3 patrões. O que você não pode ter são 2 o quê? Senhores. Senhor é quem manda. Senhor significa que você é servo. E aqui você tem aqui 2 possibilidades, que é ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. Mas tem uma impossibilidade, é que você não pode servir os dois o quê? Simultaneamente. Ou você é escravo de Jesus, ou você é servo de Jesus, ou você se curva diante do dinheiro. E o dinheiro é um senhor. Né?
cara que ganha na Petrobras 100 mil reais por mês, 150 mil, com tudo aquilo, não precisava roubar, precisava? Mas o cara, com a ganância, porque está lá, as facilidades, aquele negócio todo, o cara se desespera. E eu vou dizer para você, é por isso que eu não vou para a Petrobras, porque se eu for, eu vou meter a mão também. Porque fica todo mundo descendo o pau no Cerveró com aquele olho todo. Mas a gente é corrupto também, irmãos. Sabe que você não caiu ainda? Porque Deus não deixou. Porque se abrir a oportunidade, o cara mete a mão, tem jeito. E a Bíblia diz que a gente tem que ter sabedoria. Quando aparecem oportunidades, às vezes a proposta é até decente. Mas você vai estar tão exposto a tentações que é melhor você dizer não. E, meus amados irmãos, esse é um ponto fundamental. Hoje nós vivemos uma pressão econômica tão grande. Você vê, ninguém está falando do problema moral, ninguém está falando do problema da família. Só fala do problema o quê? Econômico. Tudo é economia. E quem é mais experiente aqui sabe que na época do college a gente estava muito mais desgraçado do que está hoje. Hoje nós não temos uma dívida externa para pagar, já está pago o FMI. Mas parece que veio assim uma opressão econômica. O cara hoje até, não, vou gastar não. O seminarista dizendo que não vai gastar? Nunca teve, né? O cara fica, não, porque agora coisa estou apertando, não sei o quê. O cara nunca gastou nada. Mas está todo mundo assim. Virou uma opressão econômica, demoníaca. É mamon. Então, esse mamon aqui, por amor a ele, as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas fazem tudo. E hoje existe, né? Essa questão do dinheiro volátil que vai ali, aplica ali, depois tira dali, quebra ali, aí vai para cá, o outro vai lá, compra aquilo que está quebrado. É um negócio diabólico. Diabólico. Agora, Deus nos dá a oportunidade de usar aquilo que Ele nos dá aqui na terra, para a gente ajuntar tesouros nos céus. Alguma dúvida aqui nesses 3 primeiros pontos aqui? Você quer acrescentar alguma coisa? Nós temos muitos alunos bons aqui, estudiosos. Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. Espera aí. Aqui quando nós falamos de tesouro, no versículo 21, da onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Eu imagino que tesouro, quando se refere a ele, é algo que não tem valor. Por exemplo, nossos filhos. Nossos filhos são tesouros reconhecidos por nós que não têm valor, mas nosso coração está com eles. Algo que aconteça com eles nos afeta profundamente. Eu imagino que esse tesouro é algo, aquela ideologia do homem, que quando você tem a Cristo, você mata ela em razão ao amor ao Senhor Jesus. Sim, mas quem diz que filho é tesouro é a Bíblia. O povo aí fora, filho é despesa, filho atrapalha, filho dilata a barriga, filho engrossa as pernas, estoura a variz. Hoje, a quantidade de gente está dizendo que filho agora virou coisa. As pessoas hoje estão dizendo, eu não vou ter filho, não, porque eu não quero botar filho nesse mundo, esse mundo está muito violento. E você vai botar filho onde, seu desgraçado, se não for no mundo? Onde é que põe? No céu? Então tem gente que é xarope. Aí tem lá, né, tem um movimento na internet. Eu falei aqui uma vez, uma escritora francesa que escreveu 50 razões para você não ter filho hoje. Mas ela tinha 2 filhos adolescentes. E ela põe que filho é isso, filho é aquilo, filho é isso. Eu compro, se você quiser vender o seu, eu compro. Tem um site aí, quanto custa um filho? Você põe lá, da maternidade até terminar a faculdade, 2 milhões. Você vende seu filho por 2 milhões? A Bíblia fala que os filhos são herança do... Felizes são aqueles que enchem a sua aljava. Filho é bênção, irmãos. Agora, tem um caso na Bíblia
de pai velho, assim como você. Pior coisa é o cara ter filho velho. Porque o filho velho vira bezerro de ouro. O caso de Abraão. Aí Deus tem que tirar Abraão. Tem que tirar o ídolo do coração de Abraão. Vai lá e me oferece o teu filho. Jesus não quer, Deus não quer sacrifício humano. Ele simplesmente estava tratando do coração. Era uma provação para sarar Abraão. Então o filho é bênção de Deus. Mas quando começa a virar ídolo também, Deus prova a gente. Mas vamos lá. Eu acho que é uma maneira da gente aplicar de forma muito prática essa questão. Onde está o tesouro, está o coração. Nós estamos olhando a coisa mais horizontal. Mas se o nosso investimento está lá, esse é que o texto está querendo dizer. Então, o nosso coração está lá. E se está lá, não está aqui. Então, a gente vai saber administrar, inclusive a família, com mais facilidade, porque nós estamos pensando em investir no Banco Celestial. Esse é o lado positivo do texto. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o seu tesouro está aqui na terra, está aqui. Lembra lá de Colossenses 3? Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, lá do alto. Né? Lá do alto. Mas a gente sabe que a gente está pensando nas coisas lá do alto, mas tem a conta para pagar aqui. E a gente vive nessa dicotomia terrível. Não é ou não é? Vocês são mais crentes do que eu, talvez vocês vivem só pensando lá no alto. De vez em quando eu me lembro que é lá do alto. Viu, pastor dizendo? É uma tristeza. É uma tristeza. Porque a gente vive tão pressionado, mas essa é a verdade que Jesus está colocando para nós aqui. Vamos lá. Versículo 25 vem, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber. Por que Jesus diz assim, por isso? Ele está conectando, linkando o que ele vai dizer aqui sobre ansiedade, ligando ao Deus que você serve. Se você serve às riquezas, e se o seu coração está posto nas coisas, você vai sofrer de ansiedade. Se você entende que Jesus é o seu Senhor, é o seu Pai, você vai usar isso para combater a sua ansiedade. Por isso que alguns comentaristas dizem que a ansiedade é sinônimo de incredulidade. Onde a ansiedade chega, a fé vai embora. Onde a fé chega, a ansiedade vai embora. E Jesus está dando um mandamento aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Ou seja, nós não podemos viver ansiosamente sobre a questão da nossa sobrevivência existencial. Ele suprirá todas as nossas necessidades. E aí ele vai colocar alguns argumentos. O primeiro argumento que ele vai colocar aí é que a vida não é só coisas. Ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O primeiro raciocínio de Jesus diz, não andeis ansiosos pela sobrevivência, pela subsistência de vocês, porque vocês valem mais. Ou vocês não são somente coisas, mas vocês têm uma alma, vocês são filhos de Deus, vocês são pessoas especiais. Segundo argumento que ele vai usar, ele vai fazer uma comparação aí. Ele diz, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em cedo. Contudo, vosso Pai Celeste, o que as sustenta. Aqui do menor para o maior, ele está dizendo, se o Pai sustenta os seres irracionais, as aves, e ele vai usar Pai aqui, porque Jesus está colocando no contexto do Sermão do Monte o conceito da paternidade de Deus. Ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer claramente assim, olha, porventura, vosso Pai Celeste não a sustenta? Ou seja,
Se Deus sustenta o menor, vai sustentar o maior. Se Deus sustenta a criação comum, Ele vai sustentar a criação especial, com a graça especial, com a providência especial. Terceiro argumento que ele vai usar aí é o argumento do valer. Porventura não valeis vós mais, muito mais do que as aves? Essa pergunta não pode ser feita por um guarda florestal hoje. Nem para o pessoal do movimento do crescimento sustentável, né? Porque ele vai dizer, vale. Né? Vale. Mas o que Jesus está colocando aqui é que o valor da alma humana e o valor de um filho é maior do que o valor de uma ave. É tanto que Jesus Cristo não morreu para salvar as aves. Certo? Apesar de que a expiação de Cristo tem um aspecto cósmico de reconciliar todas as coisas. Mas ele morreu não para salvar anjos, nem aves, nem outras criaturas. Ele morreu para salvar nós, os pecadores, e para formar a família dele. Vamos adiante. Versículo 27, ele vai nos ensinar alguma coisa que é importante também, que é a inutilidade da ansiedade. Ele vai dizer o quê? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode o quê? Acrescentar um côvado ao curso da sua vida. A ansiedade não muda nada. Não acrescenta nada, nem em você, nem na situação que você está vivendo. Tá certo? O pior, irmão, sabe o que é? É que eu sei de tudo isso e fico ansioso. Porque fica parecendo que eu estou dando uma aula aqui, o cara mais calmo do mundo. Eu sei disso tudo. Aí eu falo, Senhor, diz isso para o meu aqui para mim. Né? Vocês entendem assim também ou não? Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Tá certo? Você falou dos filhos, seus filhos são meu tesouro, né? Aí você vai, seu filho tem um problema, vai fazer a cirurgia. Aí você vê, interna o menino, vê o menino indo passar de cirurgia, você fica ansioso? Ah, eu creio, meu filho vai voltar. Você fica ali, dá 1 hora, 2 horas, está demorando essa cirurgia. Não é assim ou não é? Vocês são tudo normais. Chora, né? Pede oração na igreja, faz corrente, faz promessa. Se meu filho sair bom dessas, eu vou dar dízimo a partir do mês que vem. Vou ser crente. É uma festa. Jesus sabe tudo isso. Ele diz, né? Você com a sua ansiedade só vai acumular sofrimento. Depois no versículo 28, ele vai botar um 5º argumento aí. E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequeno o quê? Ele vai dizer que a ansiedade agora é fé pequena ou incredulidade. Ele usa a metáfora para comparar, mas o que ele está colocando é o seguinte: vocês continuam sem fé. É interessante na Bíblia, não sei se você já observou isso, aconteceu com o pai e a mãe de Sansão, aconteceu com Zacarias. Eles oraram pedindo a Deus filhos, depois Deus diz que vai dar os filhos, e quando eles recebem essa revelação de Deus, eles não acreditam. Às vezes a gente ora por uma coisa, a gente pede uma coisa, a gente lê a promessa de Deus aqui, mas a gente fica até a última hora ansioso, sem acreditar. Aí quando acontece, rapaz, não é verdade esse negócio, funciona esse negócio de crente, de providência divina. Jesus está dizendo aqui que incredulidade
é sinônimo de ansiedade. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Senhor Jesus, eu lendo esse texto, eu disse, Senhor, meu problema não é esse. Comida lá em casa tem, bebida tem a Sabesp, vestido tem, mas o negócio é pagar o plano de saúde, pagar a escola das crianças. Você nunca pensou nisso? Porque a vida hoje está cada vez mais complicada, irmãos. Quem disse que você precisaria de TV de assinatura? Você tem TV de assinatura? Você tem Netflix? Você tem celular com televisão? Você está cheio de coisa que você viveria sem isso. Você podia ter um carro mais simples, com IPVA mais baixo. Mas você compra um carrão para impressionar a gente que você não gosta, né? Para mostrar. Bebe, carro não é econômico, mas o cara mantém a pose. A pose. Às vezes compra em 60 meses. Aí fica ansioso. Não, o Senhor abençoe a minha vida. Porque esse texto da ansiedade sobre essa questão existencial, a gente precisa entender. Vamos lá em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Tem gente que vive ansioso porque também estoura o cartão de crédito. Certo? Gasta o que não tem. Depois fica pedindo para o pastor orar, vamos orar porque é maldição na minha vida. A maldição chama Visa. A maldição de Deus na sua vida. E manda um, manda outro. Né? Outro dia ligaram do Citibank para mim. O senhor Ival, eu falei, perfeitamente. Não, porque o senhor foi selecionado entre os clientes aqui para ter um cartão do Citibank, não sei o quê. Minha filha não tem saldo médico. Eu disse, não. Você ligou errado. Não, mas foi selecionado, não sei o quê. Dê seu CPF. Meu filho, não vai dar certo, eu não quero. Aí, qual é a sua profissão? Pastor. Ah, desculpa, foi engano. Tá. É isso. Acabei com a moça. O senhor não é aposentado? Eu falei, não sou aposentado, nada. Sou pastor. Então, a ligação caiu, mas nunca voltou atrás. Todo dia você recebe. E você anotou que quando você não precisa, todo mundo quer emprestar dinheiro para você? Quando você está duro, todo mundo dê a vida. Mas quando você está... Quando você precisa mesmo, ninguém chega assim. Então a gente precisa tomar cuidado. Filipenses 4 diz assim, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora vamos ver lá, no versículo 20, 19, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas. Eu pergunto para você o seguinte, você está em crise financeira, é porque você não tem as suas necessidades atendidas, ou você está em crise financeira porque você fez um monte de besteira, você inventou uns negócios. Não é isso? Você viu aquele negócio do Polishop lá? Parece os caras tudo com barriga tanquinho fazendo, e você caiu na besteira de comprar aquela máquina achando que você vai ficar daquele jeito. Põe um pessoal sarado que já tem 30 anos de academia. Põe lá, Polishop. Compra essa máquina e você olha, poxa. Aí você compra um monte de coisa que você vai comprando, não precisa. Vai comprando. Faça uma análise da sua vida. Irmãos, eu vejo assim as pessoas, e eu tenho observado desses anos todos, que as pessoas vivem encalacradas, vivem endividadas. Não é por pagar o necessário. É porque está fazendo coisa que não precisa, não deveria ter feito, poderia ter protelado. As pessoas ficam apertadas muitas vezes, não é porque está fazendo investimento em coisas, então, porque gastou com bobeira. Gastou com bobeira. Tá certo? E, fala mesmo.
Filipenses, diga aí qual o texto. 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, vamos voltar lá para o texto de Mateus 6. Obrigado. Mateus 6. A sexta razão, versículo 32. Porque os gentios, 6:32, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, preste atenção. A ansiedade é um comportamento de pessoas que não têm fé em Deus e que não têm um Pai celestial que conhece todas as nossas o quê? Necessidades. Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 37. Salmo de número 37. O Salmo 37 fala da temporária felicidade dos perversos. É um salmo que fala da competição que existe na vida entre ímpios e justos. E é muito interessante, porque o salmista vai colocar coisas maravilhosas aqui a partir do versículo 22. 37, 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão o quê? Serão exterminados aqueles a quem o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprar. Se cair, não ficará o quê? Prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, se você quebrou, mas você não vai ficar quebrado. Se cair, porque Deus não larga você. Certo? Aí ele vai colocar, versículo 25. Vamos ler juntos. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Presta atenção. Se você vir um justo desamparado, tem alguma coisa errada. Ou o cara não é justo, ou Deus está provando a vida dele. Porque Deus é pai. E o pai ampara, o pai supre. E Davi está dando um testemunho aqui muito bonito. Desses 20 anos que eu estou aqui na igreja de Pinheiros, a nossa igreja tem pessoas aqui, a nossa igreja toda ela, nós não tínhamos nenhum empresário aqui. Hoje deve ter alguns aí. Não dava para fazer a corrente dos empresários, só tinha um elo. Que era a Denilde, só tinha a Denilde de empresário, né? Não tinha jeito, todo mundo assalariado. E é interessante, você vai vendo aqueles crentes que têm pouco poder aquisitivo, têm pouca formação, mas todo mundo tem a sua casinha própria. Todo mundo está com seus filhos criados em faculdade. E às vezes você tem aquele cara que tem tudo, só vive bagunçado na vida. O cara está a vida toda com a vida desarrumada economicamente, financeiramente, sempre tomando dinheiro emprestado, e não sei o quê, papapá. E eu estou falando isso a começar dos pastores, né? Tem pastor que deve agiota, tem pastor que não dá dízimo, tem pastor que não dá oferta, o cara vive todo enrolado. Irmãos, está aqui a palavra de Deus. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. Eu nunca vi um crente brigando na rua para ter casa própria, como está essa esculhambação hoje aí. Turma quer ganhar tudo. O crente pobre, ele começa lá na periferia, compra um terreninho, 5 por 25, constrói o sobrado dele, e vai começar a vida dele com trabalho, porque é bênção de Deus. Então, nós precisamos aprender a entender que Deus cuida de nós, Ele é o nosso Pai.
E Ele conhece todas as nossas necessidades, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque quando entra a ideia de pai aqui, o que está em jogo é que Ele seria um pai que não cuida dos seus filhos. E você sabe que o Deus que nos converteu, que nos chamou, Ele não vai nos desamparar. Então faça uma análise na sua vida, econômica e financeira. Você está chegando aos 50 anos, não tem uma casa para morar. Preste atenção, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem uma cabeça de jegue enterrada na sua casa. Você tem que ter uma perspectiva. Deus não mente, a sua palavra está aqui, as promessas de Deus estão aqui, está tudo aqui. Quando você serve a Deus, quando você é fiel a Deus, quem é fiel do pouco, sobre o muito será colocado. Por isso que esse negócio de crise, crise. Outra semana eu fiquei sabendo, 300 igrejas deixaram de enviar o dízimo para o Supremo Conselho. Falei, aí que está o pecado. Devia ter enviado do que entrou. Porque quanto mais a gente é fiel a Deus, e aí Deus observa isso na vida da gente. Vamos pegar um texto aqui que eu estou precisando fazer um sermão aqui na igreja sobre esse texto. Malaquias capítulo 3. A turma tem uma raiva desse Malaquias. Malaquias. Porque a turma hoje quer vir para a igreja ouvir sermão que ele quer ouvir. Se o pastor falar sobre pecado, sobre dízimo, sobre inferno, sobre não sei o que, eu estou fora. Fui para a igreja, voltei deprimido. É porque você está indo para o inferno. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E provai-me isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção o quê? Sem medida. Ah, pastor, isso aqui é para o Antigo Testamento, para judeus. Não, isso é a palavra de Deus, meu irmão. Dízimos e ofertas. Você dá o dízimo, que é uma coisa que fariseu fazia. Dá o dízimo, é uma coisa tão elementar. Entrou ali, deu o dízimo, pronto, deu o dízimo. Não tem sacrifício nenhum. Mas tem gente, pastor, essa é a minha luta espiritual. Meu irmão, pelo amor de Deus. A coisa mais fácil do mundo é dar dízimo. É igual o Antônio Hermídio de Moraes, quando foi trabalhar na Beneficência Portuguesa. Ele falou, a coisa mais fácil aqui é eu fazer um cheque de 1 milhão, 2 milhões daqui. A coisa mais difícil é eu vir dar expediente todo dia aqui, trabalhar. Administrar esse hospital. E tem gente que está velho de crente, todo enroscado. E não dá dízimo. E aí vai para o Google infernal. Aí tem uns pastores de este negócio de dízimo é da lei cerimonial. Pergunta para esse cara que está falando isso, quem é que sustenta ele? Por que ele está dizendo isso? Qual é a base bíblica dele? Veja bem, não tem nada a ver com os picaretas que estão aí. Os caras que tomam dízimo do povo, que metem a mão no dízimo da igreja. Não tem nada a ver. Isso aí é outro departamento. Agora, que o princípio espiritual está aqui, irmãos. Provai-me disso, diz o Senhor. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos, e aí vem uma coisa que a turma não gosta também, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. A turma vai olhar para dizer, esse crente é abençoado demais. Deve estar roubando. Envolvido no narcotráfico. Não, meu filho. É que eu sou dizimista. É outro nível. É bênção. A providência especial de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Irmãos, e não é ter dinheiro, carro de luxo. É ter paz. É ter saúde. É ter a preservação do seu casamento. É ver os seus filhos sendo abençoados. Bênção sem medida não é coisa material, não, gente. Só. É o conjunto da obra.
Tá certo? Conjunto da obra. Eu, por exemplo, não comprei jazigo ainda no cemitério. Eu quero morrer e deixar o problema para vocês. Pastor, morreu o pastor Arival. Onde é que nós vamos enterrar? Aí chega o Zé Francisco nervoso aqui. Onde é que nós vamos? Aí eu fiz, é problema de vocês, fica aí. Eu não vou comprar jazigo, não. Aí, aqueles que não gostam de mim dizem, queima esse desgraçado. Lá, né? E crema 2 vezes. Para não ressuscitar, né? Vamos voltar lá, meus irmãos. Agora para Mateus. E aí Jesus vai dizer qual deve ser a prioridade da nossa vida. Ele vai dizer lá, em sétimo lugar, não andeis ansiosos, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Primeiro, essas coisas lhe serão dadas. Mas agora, se você priorizar o senhorio de Cristo na sua vida, essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Acréscimo é algo que é colocado naquilo que já existe. Já existe. Aí Deus dá um carro, depois dá mais 2. Aí você começa já a achar que Deus vai dando, vai abençoando, vai acrescentando na sua vida. Acrescentando, acrescentando. Eu me lembro, meu irmão, no plano fulunário, quando eu estava arrumando a casa para cá, que sofrimento para comprar uma televisão. Hoje você tem televisão, às vezes tem casa que tem 2, 3 televisões, né? Bênção do acréscimo. Deus vai acrescentando. Vai acrescentando. Portanto, irmãos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio irmão. Então é o seguinte, ansiedade significa antecipar sofrimento do dia, porque cada dia tem uma dosagem de chateação, então não antecipa, meu irmão. Deixa aquele sofrimento para o dia. Tá certo? Alguma coisa vocês querem acrescentar sobre a ansiedade aqui? Que horas são agora? Então eu vou dar o esboço aqui e aí vocês vão terminar em casa, tá certo? Mais 5 minutos? Hein? 10 minutos. 10 minutos. Capítulo 7. Jesus, depois de falar da nossa vida pessoal, vida devocional, 6 de 1 a 18. Depois de falar do nosso testemunho público da nossa fé, ele vai falar sobre relacionamentos no capítulo 7. Primeiro, no relacionamento com os nossos irmãos. 7, de 1 a 5. 3 coisas ele diz aqui. Primeiro, nós não devemos o quê? Julgar os nossos irmãos. E o que é julgar os nossos irmãos? Hein? O que é julgar os irmãos? Não julgueis uns aos outros. O que é julgar os outros? Hein? Condenar? Impor aos outros os nossos valores. Falar do outro. O que é julgar? Julgar é estabelecer um juízo de valor. Então, o casal está aqui, brigou, então, tá bem. Aquele cara é muito chato, aquele barbudo. Não sei como é que aquela menina aguenta aquele homem. Eu estou estabelecendo um juízo de valor. Estou julgando. Eu não conheço a situação. Eu não sei do seu problema, mas eu estou. E quando eu julgo, eu estou cometendo alguns pecados graves. Primeiro, eu estou assumindo um papel que é de Deus. Só Deus julga. Está lá em Tiago, capítulo 4. Se julgas, você já é um legislador. Porque só quem julga é juiz. Então, quando você julga alguém, você não conhece a situação, você está julgando, você está pecando. Preste atenção. Nos versos 1 e 2, ele vai dizer, não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverem medido, vos medirão também. Por que Jesus está colocando isso? Porque geralmente quando a gente julga alguém, estabelece um juízo de valor sobre alguma pessoa,
nós estamos sendo rígidos com ele. Nós sempre cobramos dos outros aquilo que nós não cobramos de nós mesmos. Segundo lugar, ele vai dizer, não julgueis. Segundo lugar, ele vai dizer, cuidado com a hipocrisia. E ele vai colocar isso no verso 3 e 4. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Não dá para a gente estudar tudo, mas o argueiro é uma coisa pequena. E a trave é uma coisa o quê? Grande. Tem gente que não tem autoridade moral, espiritual nenhuma para falar, mas vai lá e diz, olha, você é assim, assim. Então você olha para a vida do cara, você está sendo o quê? Hipócrita. Hipócrita. Irmãos, a gente não sabe o que acontece na vida das pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente conhece as aparências. Você não conhece a realidade. Hã? E às vezes a gente estabelece, a gente começa a administrar a vida dos outros. Uma área muito séria, às vezes, que eu vejo na igreja, essa questão de relacionamento, né? Marido e mulher, relacionamento de filhos. Às vezes a gente acha que nós sabemos criar os nossos filhos, que o outro não sabe. E às vezes o filho do outro lá tem um problema, você começa a estabelecer juízos, etc. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque às vezes você não tem um problema daquela, ou você não sabe o que o seu filho está aprontando. Eu me lembro de uma irmã na igreja que a filha dela aprontava. E a minha mulher diz, pastor, menina como a minha não existe. Virgem, menina tão recatada. E eu dizia, coitada. Coitada. E às vezes, irmãos, a gente acha que nós somos bons pais, bons. E a gente está fazendo uma coisa que... Tem gente que diz assim, pastor, fulano vive de quê? Eu não sei, meu irmão, nunca perguntei. Não, porque ele anda assim, então... Rapaz, eu não sei não. Tem gente que gosta de fofocar na igreja, né? Saber quem é fulano, cicrano, não sei o quê. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho uma filosofia. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua vida. Se o cara quiser dizer o que tem, o que não tem, isso é a questão dele. Mas você ficar preocupado com isso, tem gente que vive assim na igreja. Antena ligada. Não julgueis. Não julgueis. Cuidado, que Jesus está dizendo no versículo, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Mas aí você tem que dizer o seguinte, você primeiro tem que ser um bom irmão para aquele irmão que está com dificuldades. Verso 6 até verso 6 vai falar do nosso relacionamento com aquelas pessoas que desprezam o Evangelho. Presta atenção, não está falando aqui de pessoas que são pecadoras e que precisam ouvir do Evangelho. O que diz aí? O versículo 6, ele diz o quê? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Esse texto a turma inventa um monte de interpretação, comentarista viaja na maionese, mas olha o seguinte, aqui é uma coisa simples. Jesus falou o seguinte, você vai lá, prega para a pessoa, fala. A pessoa aceita, não aceita, mas se a pessoa começar a desprezar aquilo, desvalorizar aquilo, você não fala mais. Você não vai chamar o cara de cão, de porco, pelo amor de Deus. Aqui é só a força da linguagem. Mas veja lá o que está no texto, por favor, de Atos, capítulo 18, versos 5 e 6. Só para a gente ver o que Paulo fazia. Paulo fazia uma coisinha parecida, mais leve, né? Mas tem em Atos 13 também, 46 em diante. O que diz lá? Atos 18, 5 e 6. O que diz?
Pronto. Não quer não? É o seguinte, estou livre de vocês, Jesus salva, você está indo para o inferno, quer ouvir? Porque eles estavam fazendo o quê? Blasfemando. 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 Então tem gente que você prega o evangelho. Quando o cara começa a blasfemar, Jesus está dizendo, não lance pérola aos porcos. Agora, versos de 7 a 11, Jesus vai nos falar sobre oração. É o nosso relacionamento com o Pai. Nosso relacionamento com o Pai. E aí, a maior prática, a intimidade da relação pai e filho, o que é? Oração. Aí Jesus vai dizer, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, Deus vai colocar aqui, no nosso relacionamento com Ele, está fundamentado em 3 princípios. O princípio da relação pai e filho. Oração é a comunicação entre pai e filho. Segundo lugar, oração, ela se fundamenta no caráter do Pai. O Pai celestial é perfeito, Ele é bom. E Ele vai nos dar tudo aquilo que é bom. E o terceiro princípio aqui é que Ele vai atender todas as nossas necessidades por meio ou através da oração. E Ele encerra aqui com aquela que é chamada pelos comentaristas bíblicos da regra áurea, que deve estabelecer todos os relacionamentos. Ele termina dizendo, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que ele está colocando aqui para nós? Aqui, se eu quero ser bem recebido, eu devo o quê? Receber bem. Se eu quero ser amado, eu tenho que dar o quê? Amor. Isso aqui, meus amados irmãos, amarra, né? Todo o princípio daqui.